acreditam que as crianças morreram no incêndio mesmo, carbonizadas, e que o espírito delas ficou vagando pela estrada, e por isso aquela mulher do bar viu as crianças. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Hoje é dia de mistério nesse canal, cadê a música então? Eu tô muito feliz, né, pra falar de um caso triste. Pois é o seguinte, gente, hoje eu vou contar pra vocês a história de 5 crianças que desapareceram na fumaça. Assim, desapareceram. Então é o seguinte, essa história é real, tá? Aconteceu mesmo de verdade no município de Fayetteville, lá nos Estados Unidos. Então assim, eu recomendo que vocês peguem a pipoca de vocês, cubram a cabeça para que nenhum espírito encoste vocês no seu cabelo enquanto você estiver assistindo esse vídeo, sabe por quê? Porque enquanto eu tava fazendo a pauta do vídeo, eu fiquei inteira arrepiada. Então eu acredito que a história também vai arrepiar vocês. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisá-los que nós estamos, né, fazendo a rifa da Cassiana. Então assim, por favor, você que é meu seguidor, que sabe da história, não vou contar a história de novo toda, você vê a história aqui no card, mas assim, nós estamos precisando realmente da sua doação, tá? É o seguinte, eu vou para o Brasil agora em fevereiro. Tô indo, né? Nós vamos fazer um encontro lá no Hopi Hari. No nosso segundo encontro, dia 23, que provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo você já está sabendo, se você não tá sabendo ainda, você tem que saber, né? Por favor. No nosso segundo encontro, dia 23, vai ser quando eu vou sortear a pulseira pra vocês, e aí eu vou entregar porque aí eu vou ter que viajar pra algum lugar do Brasil de repente pra entregar, ou talvez Portugal, ou talvez Japão, não sei pra onde eu vou entregar. Mas eu vou entregar a pulseira agora em fevereiro, e daí nós vamos continuar a rifa até que a gente atinja os 100 mil reais, tá? E o próximo prêmio da rifa é um iPhone. É só isso que eu tenho a dizer. Eu vou comprar o iPhone do meu dinheiro, ou eu vou pegar o dinheiro e dar pra Cassiana, não sei. Eu não sei o que eu faço, gente, porque assim, vocês não estão me ajudando, vocês não estão doando, eu preciso de doações em dinheiro, a gente tem que comprar uma casa. E aí vai acabar acontecendo uma coisa que eu sei que vai acabar acontecendo, quem vai acabar comprando a casa sou eu. Só que assim, eu acho que a gente consegue junto, sabe? A gente é 1 milhão, puta que pariu. Mas vamos lá, vamos ao caso. Se você quiser contribuir a rifa, tá aqui na descrição os 2 links. Tem tanto no abacaxi quanto na vaquinha.com. Você pode contribuir naquele que você se sentir mais à la vontade per contribuir, tá? Então vamos começar a história dos 5 irmãos desaparecidos na fumaça. Na verdade foram 6 pessoas, mas são 5 crianças e mais uma pessoa, tá? E essa história, gente, sério, ela é realmente muito assustadora, e foi o que eu falei pra vocês. Eu fiquei arrepiada escrevendo a pauta, então prepara que vai dar medo. E se você quiser saber sobre a veracidade dessa história, eu retirei ela do Museu Smithsonian, que é um museu que tem lá nos Estados Unidos, que inclusive é um site que guarda os maiores mistérios dos Estados Unidos, tá? E também tem em vários lugares da internet, várias fontes confiáveis. Eu vou deixar aqui na descrição a fonte onde eu li sobre o assunto, estará em inglês, infelizmente, mas só pra vocês terem uma noção de que é uma história verdadeira. Por quase 40 anos, qualquer um que passasse pela Rota 16, ali próximo da cidade de Fayetteville, em West Virginia, nos Estados Unidos da América, poderia ver uma placa mostrando 5 crianças e mais um homem na estrada. Essa placa mostrando essas 5 crianças, na verdade, era uma placa em homenagem a essas 5 crianças que desapareceram misteriosamente na noite de Natal. A placa mostra 5 crianças com os cabelos castanhos bem escuro e com os olhos um pouco quanto tristes. Elas não pareciam ser crianças muito felizes nem quando estavam vivas. Os nomes deles: Maurice, de 14 anos, Marta, de 12 anos, Louis, de 9 anos, Ginny, de 8 anos e Beth, de 5 anos. E claro, todos em silêncio. O mesmo silêncio que envolve esse mistério. Fayetteville era uma cidade super pequena em West Virginia. Ela era tão pequena que a rua principal dela não tinha nem 1 quilômetro de distância. E os rumores dos acontecimentos daquela noite percorrem a cidade até hoje, porque até hoje, 60 anos depois do caso, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com essas 5 crianças. George, sua esposa Ginny, e 9 de suas 10 crianças estavam
dentro de casa, numa noite de Natal comum e qualquer, como acontece nas noites de Natal da nossa família. Eu digo 9 das 10 crianças dele, porque um dos filhos dele, o mais velho, estava no exército na época, então ele não estava em casa no dia do acontecido. Por volta ali de 1h da manhã, todas as crianças já tinham ganhado os seus presentes de Natal e elas foram dormir. E daí, do nada, literalmente do nada, a casa inteira começou a pegar fogo. Eu não sei onde, mas eu já vi uma história parecida com essa. Deve ser por isso que eu me arrepiei inteira na hora que eu fui escrever a pauta para esse vídeo. E esse fogo começou sem nenhuma causa aparente, ou seja, não tinha nenhuma vela acesa, não foi pane elétrica, não tinha uma lareira acesa, não caiu um raio na casa, ou seja, o fogo simplesmente começou do nada. E daí George e Ginny, ou seja, o pai e a mãe e 4 das 9 crianças conseguiram sair da casa com algumas queimaduras, alguns estavam intoxicados pela fumaça, mas conseguiram sair da casa. Por quê? Porque eles estavam no andar de baixo da casa e a casa tinha 2 andares. As outras 5 crianças estavam no andar de cima da casa. E essas 5 crianças não conseguiram sair da casa. Gente, eu não sei porquê e eu não sei explicar porquê. Se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas nos Estados Unidos é muito comum que o pai e a mãe, ou seja, né, os pais da família, durmam no andar de baixo e as crianças durmam no andar de cima da casa, quando a casa é sobrado. No Brasil, geralmente, o quarto dos pais fica no mesmo andar que o quarto dos filhos. Então, se a casa é sobrado e for no andar de cima, o quarto dos pais, o quarto das crianças também vai ser no andar de cima. E aqui na Polônia também. Mas nos Estados Unidos eu não sei porquê, mas tem isso do quarto das crianças ser no andar de cima e o dos pais embaixo. E aí os pais ali, né, o George e a Ginny, eles pegaram as 4 crianças que estavam no andar de baixo e pegaram e saíram correndo do fogo. Obviamente se queimaram um pouco e tiveram um pouco de intoxicação, mas eles conseguiram sair da casa. Só que o George, o pai deles, tentou quebrar uma das janelas da casa e tentou entrar pela janela da casa numa parte que não estava pegando fogo ainda, para tentar assim salvar os seus 5 filhos que haviam ficado presos lá dentro. Só que ele tentou entrar por essa janela, ele conseguiu entrar, só que na hora que ele entrou, o fogo começou a pegar essa região também e ele teve que sair. E foi, gente, começou a virar um desespero. Por quê? Porque uma das crianças ali da família deles pegou e correu na casa do vizinho, que ligou para o corpo de bombeiros, só que o corpo de bombeiros não atendia o telefone. Eles tentavam, só chamava e ninguém atendia. Parece que eles tinham outra ocorrência, e como a cidade era pequena, só tinha um corpo de bombeiros. E daí começou a maior muvuca, porque os vizinhos começaram a ver ali a situação que estava acontecendo e começaram a vir também, né, para ver se conseguia ajudar. Bom, o George, que era o pai, ele era dono de uma transportadora na cidade e ele tinha 2 caminhões, então ele teve uma ideia ali de estacionar os 2 caminhões dele bem próximos ali da janela do 2º andar e aí entrar pela janela do 2º andar e tentar pegar as crianças que estavam lá dentro, né? Só que não se sabe o porquê, isso é um mistério até hoje, mas os 2 caminhões que o George tinha não estavam funcionando, ou seja, ele não conseguiu tirar do lugar onde ele estava estacionado e parar perto da casa. E daí, ele tentando ainda... Imagina, gente, tudo isso aconteceu em 45 minutos, tá? Imagina o desespero desses pais tentando salvar os seus 5 filhos no 2º andar. Como o fogo começou embaixo, em cima ainda não tinha queimado, então eles tinham essa esperança. Ele foi correndo até o depósito da casa dele para buscar uma escada, para tentar encaixar a escada ali e subir e quebrar a janela. Adivinha? A escada tinha desaparecido misteriosamente, ou seja, esse caso é realmente muito bizarro. Bom, enfim, eles não conseguiram apagar o fogo e quando o bombeiro finalmente conseguiu chegar na casa deles, não tinha mais nada, só tinha cinzas, né? Tinha algumas estruturas de ferro da casa retorcida, alguns eletrodomésticos estavam ali intactos, né? Metade queimados, metade não queimados, mas não tinha absolutamente mais nada. A casa tinha sido consumida pelo fogo em 45 minutos. Eu não sei se isso é normal ou se não é, mas então era um fogo muito grande, era um fogaréu, era um fogão. Mas o que acontece, gente, é que por causa dessa movimentação dos vizinhos, eles acionaram um alarme de emergência na cidade, que é o mesmo tipo de alarme que se aciona quando tem tornado, furacão, terremoto, essas coisas. Então,
todas as casas foram acionadas da cidade, então era meio que um vizinho ligava no outro, que ligava no outro, que ligava no outro, e aí em menos de 2 segundos, assim, tipo, a cidade inteira se concentrou na casa ali do George e da Ginny para poder tentar ajudá-los. Eles eram muito conhecidos na cidade, por quê? Porque o George, ele era famoso na cidade por ser um empresário de sucesso. Ele, muito pequeno, quando ele era muito pequeno, ele veio da Itália, ele tinha raízes italianas igual eu, então ele saiu da Itália quando ele tinha aproximadamente 12 anos e foi para os Estados Unidos, e quando ele chegou, ele não foi direto para essa cidade de West Virginia, tá? Ele se mudou para uma outra cidade no Missouri, e quando ele chegou, ele foi junto com o irmão mais velho dele, só que por algum motivo que ninguém sabe, o irmão mais velho meio que abandonou ele nessa cidade e voltou para a Itália. E daí ele ficou sozinho, com 13 anos nos Estados Unidos, tipo órfão, sozinho. Só que ele arrumou um emprego de entregador de coisas, ele entregava coisas, então tipo, você precisa de ajuda aqui, eu vou entregar. Ele carregava água nas obras, porque estavam acontecendo grandes construções naquela época dos Estados Unidos, então construção de estrada, construção de viaduto, então ele começou a entregar coisas e carregar coisas, então ele carregava água pro pessoal ali, ele ajudava os pedreiros, ele era meio que um auxiliar de pedreiro, e aí depois, por causa disso, ele percebeu que a cidade começou a ficar cheia de lixo, né, que as construções iam largando os entulhos das construções por todos os lados. E aí ele decidiu, então, muito jovem, criar a sua empresa. A empresa dele era de caminhões, de transporte, mas ele fazia essa questão da reciclagem também. Ele fazia aquela questão da caçamba, sabe a famosa caçamba? Pois é, ele pegou comprou ali, juntou uma grana, comprou uns caminhões ali, financiou no banco, e aí ele começou a trabalhar com isso. Então ele era conhecido na cidade porque ele era um empresário de sucesso, entendeu? A empresa dele ia muito bem. E a casa onde ele e os seus 9 filhos moravam era muito, assim, visada da cidade, porque era muito bonita, né? Eles tinham o costume, a família inteira tinha o costume de plantar muitas flores em volta da casa. Então era aquele tipo de casa que você passa e fala, nossa, casa bonita, né? Na época ainda, né, que o pessoal não tinha muita grana. Então assim, ele fez a vida dele nos Estados Unidos, nunca mais voltou pra Itália, só que misteriosamente ele se casou também com essa mãe aí da história, né, a mãe coitada que ficou seus filhos, ela também era italiana. Olha só que bizarro, porque aparentemente essa cidade de Fayetteville, em West Virginia, nos Estados Unidos, ela era uma cidade que ela ficou depois conhecida como uma cidade onde os italianos gostavam de imigrar para. Do mesmo jeito que a gente tem Orlando, que é abarrotada de brasileiro, do mesmo jeito que a gente tem Chicago, que é abarrotada de polonês, essa cidade de Fayetteville era abarrotada de italiano. Então todo italiano que chegava como imigrante nos Estados Unidos ia para essa cidade aí, né? Já era assim um negócio que a pessoa tem que ir pra lá. Porque aí, gente, começa a acontecer igual Orlando. É um que conhece outro, conhece outro, conhece outro, começa a arrumar emprego, e aí vai virando um muquifo ali. E ficou um muquifo de italianos nessa cidade. Um belo dia ele entrou num bar pra comprar umas azeitonas. E daí uma das filhas do dono do bar, que era a Ginny, ele se apaixonou por ela, ele ficou louco por ela. E aí eles começaram a namorar e tal, e depois de alguns anos eles se casaram, e dentre os anos de 1926 a 1946, ou seja, em 20 anos, eles tiveram 10 filhos. Naquela época a gente não tinha televisão mesmo, tudo bom. E era muito comum antigamente ter 10 filhos, né, tipo... Meu avô, por exemplo, meu avô tem 12 irmãs, então é muito comum nessa época você ter muitos filhos, né? Era comum você ter muitos filhos, não é muito comum, porque é passado. E que a gente tem que falar as palavras certas, por favor. E daí, gente, eu fugi da história lá da parte do incêndio, mas pra contextualizar pra vocês entenderem quem era George e quem era Ginny ali na fila do pão, tá? Eles eram famosos, ricos da cidade. Não era famoso, tipo, vem aqui, quero tirar uma selfie. Não era nesse tipo de fama, mas eles eram conhecidos e eles eram renomados. E toda a vizinhança tinha um apreço por eles, porque eles geravam muitos empregos para outras pessoas. Então, todo mundo ficou realmente chocado. Imagina a cidade inteira, uma pequena cidade, todo mundo vendo uma casa sendo consumida pelo fogo. E o que mais chamou a atenção em toda essa história foi que, quando os bombeiros chegaram, eles começaram, obviamente, a realizar a perícia e começaram a busca pelos corpos das 5 crianças que haviam ficado presas no 2º andar, certo? E, gente, sério, essa parte é de arrepiar. Eles não encontraram nenhum pedaço de roupa, nenhum fio de cabelo, nenhum osso queimado. Eles não encontraram absolutamente nada.
dessas 5 crianças que supostamente estavam no 2º andar da casa. E aí você me pergunta, Carol, como? E aí eu te pergunto, Brasil, como? Porque assim, não entra isso na minha cabeça. E isso não entrava na cabeça de ninguém. Mas aí, como eles precisavam de um laudo, né, para que atestasse a certidão de óbito das crianças, eles acabaram alegando que as crianças morreram e foram carbonizadas, como se fosse a cremação mesmo. Elas viraram cinzas e por isso que ninguém encontrou nada delas dentro da casa. Só que aí começa, né, ali ficar aquela pulguinha atrás da orelha, porque assim, durante todos aqueles 45 minutos do incêndio, em nenhum momento, os pais, tanto o George quanto a Ginny e todas as pessoas que estavam lá presentes no momento, em nenhum momento eles viram as crianças na janela, gritando, pedindo socorro. Em nenhum momento eles ouviram os gritos de socorro dessas crianças, o que tudo leva a crer que essas crianças não estavam lá no 2º andar na hora do incêndio. Só que Ginny se lembra muito bem, porque ela pôs eles pra dormir e foi dormir. Vamos contar aqui a história da Ginny naquela noite. Vamos voltar lá, porque a gente faz esse vai e volta aqui mesmo. Se você tá confuso, esse é o vídeo, sinto muito. É assim, a Ginny, ela, lá na noite de Natal, né, daí ela deu os presentes pras crianças e ali era mais ou menos 1h da manhã, ela pôs as 5 crianças pra dormir no andar de cima, no quarto delas, lá, que era no andar de cima, e embaixo, o filho dela de 12 anos tinha ficado dormindo no sofá. Ele aparentemente ficou dormindo ali, e foi o que salvou a vida dele, né, de fato. Então ele aparentemente tinha ficado dormindo ali, e algumas outras crianças dela também dormiam no andar de baixo e ela tinha um nenê de colo. Então essas crianças que foram salvas estavam no andar de baixo. E aí o que aconteceu? Ela apagou todas as luzes da casa, fechou as cortinas, fechou a porta, disse ela, tá? Talvez ela estivesse confusinha. E foi se deitar. Quando ela deitou, ela percebeu que a luz da sala estava acesa. E ela falou assim, tá, um dos meus filhos acordou, vou lá ver o que está acontecendo. Quando ela chegou, ela encontrou o seu filho que estava no sofá dormindo. Então ela falou, tá, meu filho não acordou, né? E ela encontrou também, além da luz acesa, a porta que ela já tinha fechado, aberta, a porta da frente da casa. Aí ela pensou assim, eu tô ficando doida, eu acho que eu não fechei a porta. Então ela fez de novo, ela fechou a porta, fechou as cortinas que estavam abertas. Olha que bizarro, olha que bizarro. Apagou a luz e foi dormir. E daí, aproximadamente 45 minutos depois, ou seja, lá pra 1h45 da manhã, ela foi acordada pela fumaça e pelas chamas dentro do quarto dela. Então assim, foi 45 minutos ali entre o tempo dela dormir e ser acordada pelas chamas. E daí começou toda essa vaca louca que eu contei pra vocês, né? Pega o caminhão e tenta subir na escada e a porra toda pra tentar salvar as crianças. Só que em nenhum momento, gente, as crianças foram vistas nem na janela pedindo socorro, né? Elas não foram vistas, elas não foram ouvidas. O pai chamava o nome delas o tempo todo, a família gritando lá de fora e as crianças lá no maior silêncio, tipo, parecia que tava meditando lá dentro no incêndio, gente, que negócio é esse? E aí, a mãe, né, a dona Ginny, ela falou, não, isso aqui não tá certo, gente, isso aqui não tá certo, porque assim, cadê minhas crianças? De fato, a Ginny, ela queria ver um corpo ali pra ela poder se conformar, entendeu? Que as crianças tinham sido mortas. E começou a passar pela cabeça dela e pela cabeça do marido que as crianças não estavam lá na hora do incêndio, ou que elas tinham misteriosamente desaparecido. E daí a Ginny, que ela era muito assim espertinha, ela começou a conduzir alguns experimentos. Que experimentos esses? Ela queria provar para si mesma que as crianças não poderiam ter sido carbonizadas e desaparecido e virado cinzas, tá? Em 45 minutos. Então ela pegou uns ossos assim de galinha, de frango, pegou um osso de costela, de porco, sabe? Pegou uns ossos assim, tacou fogo e deixou lá. 45 minutos o negócio queimando, pra ver se o negócio iria dissolver, iria virar cinzas. E não, gente, o osso sofreu ali algumas escoriações, alguns mas o osso não derreteu completamente em 45 minutos. E aí ela foi até um cara que trabalhava no cemitério, que era responsável pela cremação dos corpos, perguntar para ele qual é a temperatura de cremação dos corpos. Ele disse que para cremar um corpo e para que ele vire cinzas mesmo, ou seja, que o nosso osso vire cinzas,
precisaria de pelo menos 2 horas de fogo queimando a uma temperatura de 2000 graus. E como a gente já sabe, o incêndio na casa da família Solder, ele durou apenas 45 minutos. Então, pra Ginny e pra todo mundo já era impossível que eles tivessem cremado e virado pó. Então ela começou a pensar numa segunda hipótese, ela começou a pensar que eles ainda estavam vivos. E daí ela começou a investigar por conta própria, então ela foi falando com várias pessoas da cidade e parecia que várias pessoas da cidade tinham histórias para contar sobre o assunto. Uma mulher que trabalhava num bar, não era meio um bar, né? Era tipo um restaurante de beira de estrada, a aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Fayetteville, disse ter visto as 5 crianças andando na estrada na noite do incêndio. Ou seja, 20 quilômetros de distância. Como essas crianças chegaram lá? Ela falou que eles pareciam cansados e famintos. Ela os convidou para entrar no restaurante e deu comida para eles. Eles agradeceram e saíram. Pera que tem mais. Outra pessoa também, ali da mesma região do boteco, que a mulher viu e deu comida pra eles, falou que viu as 5 crianças andando na estrada. E aí que fica a pergunta, será que ela viu as 5 crianças fantasmas? Será que ela viu as 5 crianças de verdade? Será que é por isso que a porta da sala estava aberta naquele dia? Que as crianças resolveram simplesmente sair? Por que as crianças sairiam de casa, gente, na noite de Natal? As 5 crianças, ao mesmo tempo, sem falar pra ninguém, simplesmente, ó, foram ali desaparecidas. Aí Ginny começou a investigar, E pera que vem aqui outros pedaços desse mistério, que assim, o mistério é não resolvido, gente. São tantas partes da história que ninguém consegue chegar a uma conclusão, e nem eu consegui chegar. Eu tô assim, descabelada, eu tô me descabelando até agora por causa dessa história. Olha a situação. Exatamente uma semana antes do incêndio acontecer propriamente, disse o George que um cara bateu a sua porta. E esse cara, ele era um vendedor de seguro de vida e seguro de proteção à propriedade. Então, seguro de casa, seguro de vida, seguro de tudo. E ele ofereceu ao George um seguro para a sua propriedade. Ele falou, é uma proposta nova, é um seguro, o senhor paga por mês e aí o senhor vai ter a casa segurada. Se acontecer alguma coisa na sua casa, a gente paga o seu prejuízo. E ele falou exatamente isso. Ele falou exatamente essa frase. A gente nunca sabe quando a sua casa pode pegar fogo. Depois disso, gente, ó, eu não falo mais nada, tá? Porque o cara avisou ele que ia acontecer. Mas espera, você pensa que acabou? Não pense que acabou. No mesmo dia, algumas horas mais tarde, bateu na porta do Sr. George outra pessoa que se dizia eletricista. Ele bateu na porta e disse, sabe o que isso parece? Parece a história de filme do Mr. Bean, não parece? Que vai acontecendo uns fatos assim super bizarros. E no Mr. Bean tem graça nessa história aí, não tem graça não, hein? Porque são 60 anos e ninguém achou as crianças, peraí. Daí foi o seguinte, esse cara que se dizia eletricista, ele disse que ele trabalhava para a companhia elétrica da cidade e que ele havia visto uma caixa de fusíveis exposta na parte de trás da casa e que ele recomendaria ao Sr. George fazer as trocas dos fusíveis. E ele disse com todas as letras, Sr. George, isso pode causar um incêndio. Olha, eu não sei vocês, mas eu realmente fiquei perturbada com essa parte, porque assim, a gente já sabe do incêndio, a gente já sabe que as crianças sumiram, a gente já sabe que é misterioso, a gente já sabe de tudo, só que ele teve 2 avisos no mesmo dia. E uma semana depois pegou fogo, queimou tudo. Bom, e aí o que aconteceu é que essa família, né, tanto o George quanto a Ginny e os seus 4 filhos remanescentes ali da tragédia, refizeram as suas vidas, mas a Ginny nunca deixou de investigar. Nunca. Ela sempre quis uma resposta, porque ela nunca viu o corpo dos filhos dela. Imagina pra uma mãe não saber se seu filho tá vivo, se tá morto, se tá bem, se não tá bem. E tudo bem que ela tinha 10, mas mesmo assim, né, pra uma mãe 10 filhos é igual, ou não é? Ou tô errada? Talvez esteja, não sei. E daí ela enviou uma carta pro FBI, lá nos Estados Unidos, pedindo uma investigação especial do governo federal nesse quesito, porque ela achava que seus filhos tinham sido sequestrados e que eles tinham sido tirados da casa dela naquela noite de Natal. Só que ela mandou essa carta total sem esperança de que alguém fosse responder, porque ela pensou assim, mano, é o FBI, eles vão cagar pra mim. Só que um agente do FBI,
lá de dentro do FBI, ele respondeu a carta, ele se interessou pelo caso e ele falou assim, olha, eu não tenho jurisdição para investigar a sua área, eu preciso pedir permissão para a polícia local. E ele assim fez, pediu permissão para a polícia local. Só que a polícia local não deu permissão para investigar e disse que o caso já havia sido encerrado. Mesmo assim, esse cara falou, eu vou investigar essa merda. O nome desse investigador era J. Edward Hoover, e ele se propôs a investigar o caso. E quando ele chegou na cidade, ele já começou ali a fazer o trabalho dele, né? Fazer perguntas, procurar arquivos, ir na polícia e tal, e enfim, ele teve vários problemas na investigação. Só que o que acontece é que depois de apenas uma semana da investigação que ele começou a conduzir, ele também desapareceu misteriosamente e nunca mais foi visto. Então assim, além das 5 crianças desaparecidas, ele também desapareceu. Ou seja, não é bom investigar esse caso. Será que eu, por fazer esse vídeo, desaparecerei? Então, se eu desaparecer, vocês já sabem. Bom, muitas pessoas que estudam esse caso até hoje sem resposta, a polícia, o FBI, os Estados Unidos, a CIA, o planeta, a NASA, enfim, todo mundo que estuda esse caso, acredita que isso tenha a ver com a máfia italiana. Tá? Acredita-se que tem a ver com coisas sobrenaturais também. Existe uma galera do sobrenatural que acredita que as crianças foram abduzidas por alienígenas e jogadas 20 km depois, por isso que elas foram encontradas. Existem outras pessoas do sobrenatural que acreditam que as crianças morreram no incêndio mesmo, carbonizadas, e que o espírito delas ficou vagando pela estrada e por isso aquela mulher do bar viu as crianças. E existe uma terceira teoria, que é um pouco mais pesada, que envolve a máfia italiana. Então assim, tomem cuidado comigo, tá? Porque eu sou italiana também, então assim... Hashtag Carol mafiosa. Mas é verdade, parece que teve a ver com a máfia italiana e parece que tudo isso teve a ver com o fato do George, o pai das crianças, ter fugido da Itália quando ele tinha apenas 12 anos e o irmão dele ter largado ele lá e voltado, entendeu? E ele nunca mais ter voltado na Itália para visitar a família dele. Então assim, existem diversas teorias sobre o que pode ter acontecido naquela noite e todas as investigações e tudo, e existem diversas teorias, mas não existe nenhuma resposta até hoje. E sim, isso está no museu do Smithsonian, né, Smithsonian Museum dos Estados Unidos, que é um museu de histórias e casos policiais e coisas não resolvidas. Isso está na internet também e isso está em diversas bibliotecas dos Estados Unidos e do mundo. É um dos casos mais misteriosos de desaparecimento de criança do mundo. E eu queria perguntar pra vocês se vocês gostam desses casos de mistério. Se vocês gostam, eu tenho vários pra contar pra vocês, porque eu gosto desses assuntos e eu me informo bastante sobre eles também, tudo bom? E daí eu trago aqui pra vocês e a gente discute, mas eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham que pode ter acontecido. Vocês acham que eles foram abduzidos por alienígenas e sumiram? Vocês acham que eles morreram e os espíritos deles estavam vagando nas estradas por aí e podem estar lá até hoje? Vai saber. Vocês acham que foi a máfia italiana? E o que vocês acham que aconteceu com o J. Hoover, o investigador que também desapareceu? Será que ele desistiu do caso porque ele achou talvez muito perigoso e foi se esconder numas ilhas nas Bahamas ou de repente foi se esconder num condomínio de brasileiro em Orlando? A gente não sabe. Pode ter acontecido, né? Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Então deixem aqui nos comentários e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu adoro fazer vídeos sobre mistérios. Então se vocês gostaram, não se esqueçam de apertar o botão do like, vai? Tô esperando, aperta aí, por favor, porque isso me ajuda bastante, gente, a promover meu vídeo. Sério, quanto mais like vocês dão, mais gente assiste meus vídeos. E é isso que eu quero ser super famosa e ser diva, mentira. Eu quero mesmo alcançar a maior quantidade de pessoas que eu conseguir para transformar a vida dessas pessoas, porque eu sou o quê? Uma destruidora de sonhos. E hoje eu vim aqui para contar esse sonho destruído, gente. 5 crianças tiveram sonhos destruídos. Olha só que bizarro. Então é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, dia 16 de fevereiro, nosso encontro no Hopi Hari. 23 de fevereiro, nosso encontro na universidade. Vou dar uma palestra sobre empreendedorismo e ensinar vocês a ficar rico, assim como eu fiquei, que eu era pobre, gente, pobre de Barbacena eu era. Eu usei o mesmo tênis na escola durante uns 5 anos. Tudo bom? E a mesma calça de uniforme também, tudo bom.
vai ter lá a palestra lá, então se inscrevam no link que tá aqui na descrição se vocês quiserem participar. A palestra é beneficente, então você tem que levar 1 quilo de ração se você quiser entrar, tá? Porque assim, nós vamos mover as doações pra Cassiana, certo? Mas já que vocês não estão contribuindo com dinheiro, ração, pelo menos vocês vão levar 1 quilo de ração pra entrar na palestra, tá? E vocês vão ter o prazer de encontrar comigo, eu vou estar lá, conversar com vocês, dar essa palestra e a gente vai ter 2 horas ali depois pra tirar foto, conversar, fazer a porra toda, vai ser a vaca louca, tá? Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, anotem na agendinha aí, 16 é o quê? Hopi Hari, 23 é o quê? Palestra na Universidade Vaquinha da Cassiana aqui na descrição. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais!